Olá, na questão 4, a gente viu que foi a questão de reajuste, né? Veja que essa questão 5, ela também fala de outro reajuste. Só que ela, apesar de falar sobre reajuste, mas ela tem algumas informações que não são compatíveis com a quarta questão e aí ela vai diferenciar um pouco, tá certo? Mas observe, e aqui eu vou fazer de uma forma distinta para entender como alguns raciocínios podem funcionar, tá certo? Na forma de realizar a questão. Vai ser um raciocínio um pouco diferente, aí vocês tenham cuidado, ok? E aí qualquer coisa vocês falam, tá certo? Mas ó, nessa questão diz assim: um professor tem uma despesa mensal de 10% do seu salário com transporte e 30% com alimentação. Vamos colocar essas duas informações aqui logo, tá certo? 10% transporte e 30% comida. Alimentação. Pronto. Daí diz assim: no próximo mês, os valores desses gastos sofrerão aumentos de 10% e 20% respectivamente. Ou seja, transporte vai sofrer um aumento de 10%. Ou seja, ele vai gastar um pouquinho a mais, tá certo? Ele gasta 10% do seu salário com transporte, mas ele vai sofrer um aumento de 10%. A alimentação vai sofrer um aumento de 20%. Tá certo? Ou seja, vamos supor que ele gasta R$ 200 com alimentação. Ele vai gastar 20% a mais, ou seja, R$ 40, sabe? É isso. Mas enfim, não vamos entrar nisso agora, tá certo? Daí, ele fala o seguinte: mas o seu salário não terá ajuste, ou seja, ele vai gastar um pouco mais e pronto, porque o salário não vai mexer. Com esses aumentos, com esses dois aumentos, suas despesas com transporte e alimentação aumentarão em R$ 252. Qual é o salário mensal desse professor? Vamos para duas informações aqui. O primeiro é o seguinte: cuidado, essa parte aqui já é direto, mas cuidado. Aqui ele diz que gasta 10% do seu salário com transporte e aumentou 10%, não significa dizer que ele vai gastar 20% com transporte, não, viu? Cuidado, calma. Mas tem um raciocínio aqui que é o seguinte: quando a gente fala que, por exemplo, que uma pessoa ganhou R$ 200 e aumentou 10% em relação a quem? A 200, não é? Consequentemente, se aumentou 10% em relação a 200, nós fazemos 10% de 200, que vai dar 20, por exemplo. Então, aumentou R$ 20, seria assim. Isso significa que esse mesmo raciocínio ele será aplicado nessa questão. Só que de uma forma que você pode achar e falar, pô, que loucura que está acontecendo. Mas sim, porque veja, aqui quando ele fala que ele gasta 10% com transporte, não é? E ele vai, e esse gasto de 10% com transporte aumentou 10% em relação a quem? Aumentou 10% em relação a 10%. Ou seja, a forma como a gente precisa fazer isso é 10% de 10%. Aí fica, oxe, que loucura, 10% de 10%. 10% de 10%, se você dá para fazer por regra de 3, tá certo? Mas eu vou fazer pela outra forma. 10% de 10% é quanto? É 10... deixa eu só mudar a letra. É 10 sobre 100, não é? Vezes 10 sobre 100. Isso aqui vai dar 1 sobre 100. Ou seja, 10% de 10% é 1%. Significa dizer que aumentou 1% no quanto ele gasta com transporte. Agora, ele gasta com transporte 11%. Oxente, que loucura, Gabriel. Sim, é um pouco distinto, não é? Mas sim, certo? A mesma coisa com a alimentação, certo? Se aumentou 20% na alimentação, aumentou 20% em relação a quem? Em relação a 30%. Ou seja, a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Ou seja,
20% de 30%. E aí, para que não faça o mesmo processo, se você transformar os dois em fração e multiplicar certinho, você vai descobrir que esse valorzinho aqui, ó, é 6%, certo? E se aumentou 6%, então se antes ele gastava 30% com alimentação, agora ele vai gastar 36%, certo? Então, ó, 11% com transporte, 36% com alimentação, certo? Aí, o que acontece? Vamos colocar aqui embaixo, tá certo? Deixa eu passar um tracinho aqui. Deixa eu só ajustar. Pronto. Passei um tracinho aqui, ó. Vou botar novo, não é partido novo, é só novo. Transporte, 11%. Alimentação, 36%, certo? Só que vamos observar um detalhe que ele fala no texto, que é o seguinte, ó. Com esses aumentos, suas despesas com transporte e alimentação aumentarão em 252%. Se a despesa com transporte e alimentação vão aumentar 252%, isso aconteceu por quê? Por conta de um detalhe interessante aqui. Olha, antes, com transporte, gastava-se 10%, agora gasta 11%. Aumentou 1%. Alimentação, antes gastava-se 30%, agora gasta-se 36%. Então, veja que se a gente pensar no todo, aumentou quanto? Aumentou 7%. E esse 7% que aumentou corresponde a quanto? A 252. Se 7% corresponde a 252, 100%, que é o salário dele, vai corresponder a quanto? Por quê? Porque esse 7% que aumentou é em relação ao todo, certo? Por quê? Ó, quando ele fala aqui, com esses aumentos, suas despesas com transporte e alimentação aumentarão em 252. Você concorda que se ele vai gastar com essas despesas de transporte e alimentação R$ 252, também, e esse 252 também em relação com o salário dele, certo? Ele vai gastar do salário dele mais R$ 252, ok? Por isso que a gente precisa fazer essa pequena regra de 3 aqui. Por isso que a gente consegue fazer essa regra de 3, ok? Então, podemos simplificar as porcentagens. Vai ficar que 7x vai ser igual a 25200. Porque a gente faz o quê? Multiplica cruzado, não é? Ó? Multiplicação cruz credo. Então, significa dizer que x vai ser igual a 252.000, ou melhor, desculpa, 25.200 dividido por 7. Isso significa, portanto, olha o meu nome aqui. Isso significa, portanto, que x vai ser igual a R$ 3.600. Ou seja, R$ 3.600 é o valor que esse cara recebe por mês, certo? E aí, antes, 10% do seu salário, 10% de 3.600 ia para transporte, 30% ia para alimentação. Agora não, agora 11% vai do 3.600 vai para o transporte e 36% vai para a alimentação. E, portanto, ele gasta-se R$ 252 a mais, tá certo? Isso está na letra, esqueci de marcar, isso está na letra D, ok? Uma questão bem chatinha, talvez, mas que a gente observa essas noções que estão envolvidas, ok? Até mais!